Graça e paz, bom dia, que Deus os abençoe. Um ótimo dia abençoado de bênção, de vitória sobre a sua vida, sua casa, sua família seja agraciada pela presença do Espírito Santo. Passando aqui para compartilhar com você, iniciando mais um novo propósito, quero também te desejar um ótimo domingo, abençoado para você e toda a sua família. Seja um dia de muita paz, de muita bênção, que a presença do Senhor envolva toda a sua casa, toda a sua família e os abençoe em tudo que você fizer, você, sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos de volta e eu quero iniciar essa semana, mais um propósito de oração, qual o Senhor colocou no meu coração. E eu quero compartilhar com você para esse tempo, para essa hora, aquilo que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. E eu quero compartilhar a palavra dele. Então nós iniciaremos um novo propósito com o tema: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E eu quero compartilhar com você, serão 7 dias de oração. Se você sentir no seu coração de estar jejuando, se consagrando, colocando diante do Senhor as suas petições e estando aqui em fé, unindo a sua fé juntamente com a minha, colocando diante do Senhor. E eu vou estar intercedendo, orando e apresentando ao Senhor. Amém? Eu quero compartilhar hoje, nesse primeiro dia desse propósito, o tema: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ter o temor. E nós estamos vivendo num tempo que as pessoas já não têm mais o temor, né? As pessoas já não têm mais no seu coração uma reverência diante do Senhor. E de entender que com o Senhor, nosso Pai, né, o nosso Deus celestial, nosso Pai, Abba Pai, Ele é Senhor, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Pai que nos abraça, que nos guarda, que está conosco em todo o tempo, em tudo, mas nós precisamos também entender que para a gente ter esse acesso, a gente também está pisando no lugar do Santo dos Santos. O Senhor é santo e Ele deseja que a gente também seja e que nos aproximemos mais dele. E a gente está vivendo num tempo a qual o temor já não se fala mais. As pessoas não têm mais o temor. As pessoas já não têm mais a reverência de buscar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, as pessoas estão buscando as outras coisas, mas a presença do Pai, hoje em dia, nem todo mundo quer mais. Mas o Senhor colocou meu coração para que tudo vai bem, para que tudo caminhe, para que tudo flui na nossa vida. A gente precisa ter o temor. A gente precisa ter a reverência. Deus não mudou, meus irmãos. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a gente que vai mudando com o tempo. E muito de nós oscilam, né? Uma hora tá bem, outra hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Mas independente de tudo isso, Deus nunca deixou de nos amar. Mas nós precisamos entender que a gente precisa ter uma reverência e ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E por isso que a gente precisa ter o conhecimento da verdade. E eu quero compartilhar aqui com você no primeiro dia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra do Senhor se encontra lá em Provérbios. Esse livro é muito lindo de Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Antes de Deus nos dar a direção, Ele deseja transformar o nosso coração. A verdadeira sabedoria não começa com conhecimento, mas com um relacionamento e reverência, amor e obediência ao Senhor. Temer a Deus não significa viver com medo dele, mas honrá-lo acima de tudo, de todas as coisas.
acima de tudo na nossa vida, reconhecendo que seus caminhos são melhores que os nossos, reconhecendo que as decisões do Senhor são melhores do que as nossas, reconhecendo Deus em todo o tempo, em tudo na nossa vida. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossas decisões passam a ser guiadas pela sua vontade e não pelas nossas emoções, pela ansiedade ou pelas circunstâncias. E quantos de nós estão muitas das vezes achando que a gente está agradando o coração de Deus, mas nós estamos agindo pelas nossas próprias emoções. A gente está dizendo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós estamos dizendo, muitas das vezes, porque me incluo também nisso tudo, que Deus se agrada com isso, mas a gente, no fundo, não conhece a verdadeira vontade de Deus. Porque quando a gente conhece, a gente entende que Deus não age pela emoção, Ele é mais razão. Então, quantas pessoas no tempo de hoje estão sendo guiadas pelas emoções? E às vezes as emoções são ira, mágoa, raiva, ódio, barganha, né? Aquela emoção de querer agradar tudo a todos, e a pessoa está só se desgastando emocionalmente para tentar caber em lugares que não cabe ela. E isso fere, isso machuca, porque quando nós conhecemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, a gente vai entender que nem tudo tem coisas que são lícitas, mas nem tudo nos convém. A palavra de Deus diz. Então a gente vai entender que nem todo mundo, nem todas as coisas, por mais que são boas aos olhos, mas nem tudo convém a nós. Tem coisas que Deus não quer para mim, mas tem coisas que o Senhor não quer para você. E tem coisas que Deus quer para mim, mas não quer para você. Então a gente precisa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele não age pela circunstância e nem pelas emoções. Deus não oscila, meus irmãos. Uma hora ele está bem, uma hora ele não está, uma hora ele age somente pela dor, ou não. Deus, ele é santo, ele é soberano. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. É eu e você que precisamos entender e conhecer a verdade de Deus. Porque nessa palavra, nessa verdade, do início ao fim, tem princípios, tem mandamentos, tem ordenâncias, tem leis que o próprio Deus cumpre. O próprio Deus estabeleceu para nós limites em tudo na nossa vida. Limite de relacionamento, limite de emoções, limites. Porque quando Deus criou o Éden, quando Deus criou todas as coisas, ele deu um limite para Adão. Qual era o limite? Adão, você pode alimentar de todas as árvores, mas especificamente aquela do conhecimento do bem e do mal, não alimente. Ela não come desse fruto, porque certamente dia que comeres, morrerás. Deus deu um limite para o homem, não por mal, mas para prevenção, para ele não cair no caminho da ruína. E quantas vezes nós desobedecemos os limites de Deus sobre as nossas vidas? Aí nós queremos agir com emoções, com ansiedade, e é um tempo que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas estão feridas emocionalmente, estão machucadas, as suas mentes, o seu coração está ferido. Quantas pessoas estão amargas, quantas pessoas querem agir com as suas próprias mãos e dizendo que Deus está se agradando com isso. Quantas pessoas? Quantas? Eu creio que você conhece uma delas. Mas Deus hoje está falando conosco. A sabedoria mencionada em Provérbios
8:12, e eu quero compartilhar aqui com você, porque foi essa palavra a qual o Senhor colocou ao meu coração, a qual o Senhor trouxe a revelação dessa palavra para esse tempo, para essa hora, para nós. Provérbios 8:12, que diz assim, para mim e para você. Estou abrindo aqui a palavra do Senhor. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Anda junto com a prudência. A sabedoria anda junto com a prudência. O conhecimento é o bom senso. Por isso, nesse primeiro dia, o Senhor, com o Senhor é maravilhoso. Nesse primeiro dia, peça ao Senhor um coração humilde e disposto a aprender. Peça um coração humilde e quebrantado diante da presença do Pai para ouvir a voz dele. Peça um coração hoje disposto a dizer: Senhor, hoje eu abro mão do meu conhecimento, da minha vontade, do meu eu, das minhas emoções, da minha ansiedade, das minhas preocupações, tudo aquilo que eu tenho colocado em primeiro lugar. Porque a gente já levanta, já pensando nos problemas, nas situações, na vida de fulano, na vida de ciclano, na vida de tanta gente, mas a gente não para um minuto para olhar para nós, para olhar para a nossa vida, para olhar para a nossa casa. A gente só acaba pensando tentando achar uma maneira de resolver a vida de todo mundo. Mas Deus não pediu para você resolver a vida de todos. Primeiramente, Ele diz para nós buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. O Senhor quer nos ensinar a alinhar e colocar as coisas no seu devido lugar. E isso não começa para o lado de fora. Isso não se alinha somente para um lado de fora. Porque Deus trabalha primeiramente dentro de nós. E tem coisas que o Senhor está dizendo para mim e para você, filha, filho, tem coisas que precisam ser alinhadas dentro de você. Eu preciso alinhar, mostrar a verdade, que nem tudo o que você está dizendo que é minha vontade, tem coisas que não são. Tem coisas que não agradam o coração do Pai. E Ele quer nos ensinar a sabedoria com a prudência. Seja no pensamento, seja nas emoções, seja no falar, seja nas nossas atitudes, nas nossas ações. Porque, meu irmão e minha irmã, tudo começa no espiritual. Tudo começa do lado de dentro. Uma pessoa amarga, ela não é amarga por fora porque ela é por fora. Não, porque há um sentimento dentro dela de mágoa, de falta de perdão. Uma pessoa entristecida é porque tem uma tristeza, remoendo, um ressentimento que não foi liberado. E tá ali, tomando espaço. Então, tem coisas dentro de nós que eles estão ocupando demais. Que Deus está dizendo: não, filho, eu quero te ensinar a sabedoria com a prudência, o conhecimento e o meu bom senso. Tem coisas lindas para você viver. Tem coisas grandiosas para você passar. Mas desalinhado, bagunçado, não funciona. Não dá certo. Não caminha. Então, em nome de Jesus, que nesse primeiro dia a prudência possa alcançar o nosso coração. E a gente fazer uma alta reflexão. Aquilo que está agradando o coração de Deus. Se realmente o que a gente está fazendo, está pensando, está falando, está colocando como se Deus está agradando o coração do Senhor. Se realmente vem de Deus ou se realmente vem das nossas emoções. Se vem realmente das nossas vontades. Então, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo hoje para iluminar aquilo que precisa ser iluminado sobre a sua vida, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Eu quero compartilhar aqui com você motivos para agradecer. Nós vamos começar
um propósito e a gente precisa agradecer muito a Deus por estar de pé, por tudo. Agradecer a Deus pelas oportunidades de começar mais esse propósito. Eu quero colocar isso aqui em oração. E pedir ao Senhor um coração que tema ao Senhor. Orar a palavra de Deus e desejar conhecê-la cada dia mais. Peça perdão por todas as vezes em que tomou decisões sem consultar a Deus. Ore para que o Espírito Santo conduza seus pensamentos, palavras e atitudes. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é mais a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. E é preciso a gente declarar isso. Que a nossa mente e as nossas emoções têm que ser governadas pelo Espírito Santo. Não mais como era antes, mas sim pela nova criação. Consagre sua família, seu casamento, você que é casada, você que é solteira, declare sobre a sua vida, em nome de Jesus, um casamento, seus filhos, seu lar ao Senhor. Apresente seu trabalho, seus negócios, suas finanças, pedindo sabedoria para a administração de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos com fidelidade. E peça que Deus lhe dê a prudência, o discernimento para cada decisão desta semana. Amém? Que nós possamos essa semana iniciar agradecendo, orando, colocando tudo isso em reflexão, pedindo a Deus direcionamento. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, hoje iniciamos este propósito diante da Tua presença com um coração humilde. Nós queremos aprender a viver na Tua sabedoria e reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Ensina-nos a temer o Teu nome e andar em obediência à Tua palavra. Livra-nos das decisões precipitadas, do orgulho, da autoconfiança, do ego inflamado, Senhor. Aquele, Senhor, sentimento que está aqui ressentindo dentro de nós, que não está te agradando, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor visite a cada coração, visite a cada família, a cada casa, onde entrar esta palavra, esse propósito, esta oração. Em nome de Jesus, que a gente venha aprender a buscar a Tua direção antes de cada escolha. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida, nosso casamento, os nossos filhos, a nossa família, os negócios. Nos dá sabedoria para cuidar de tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos e nós entregamos. Que o Espírito Santo transforme o nosso coração e nos faça crescer em discernimento, prudência e bom senso. Nós queremos viver de forma que agrada ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. É o que nós pedimos, meu Pai, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor.